Sejam bem-vindos ao canal Leis do Universo, seu ponto de partida para conhecimentos, que levarão você a ter uma vida mais abundante, próspera e cheia de sucesso em todas as áreas. No estudo de hoje, abordaremos o capítulo da obra de Napoleão Hill, Você pode realizar seus próprios milagres, que fala sobre atrair a riqueza. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Atrair a riqueza, não repelir. Seja você quem for, independentemente da sua idade, educação ou ocupação, você pode atrair riqueza. Também pode repelir. Dizemos, atrair, não repelir, a riqueza. Este capítulo diz como você pode ganhar dinheiro. Você gostaria de ser rico? Seja sincero consigo mesmo. Claro que sim. Ou você tem medo de ser rico? Talvez você seja doente, devido a isso, não tente adquirir riqueza. Ou, se você está internado em um hospital, pode atrair riqueza engajando-se em estudo, pensamento e planejamento, como fez George Steffek. Numa cama de hospital, pense. Ao estudar a carreira de homens bem-sucedidos, vez após vez descobrimos que eles datam seu sucesso do dia que pegaram uma obra de autoaperfeiçoamento. Nunca subestime o valor de um livro. Os livros são ferramentas, proporcionam inspiração que pode lançá-lo em um novo e ousado programa e também iluminam os dias sombrios que um programa assim implica. George Steffek estava convalescendo no Hospital Administrativo para Veteranos de Innis. Lá ele descobriu por acaso o valor do tempo dedicado a pensar. Financeiramente, estava falido. Enquanto convalescia, tinha muito tempo livre. Não havia muita coisa a fazer, exceto ler e pensar. Ele leu Quem Pensa Enriquece. E ficou pronto. George teve uma ideia. Muitas lavanderias, sabia, dobravam suas camisas recém-passadas sobre um pedaço de cartolina para mantê-las lisas e livres de amassados. Escrevendo algumas cartas, ficou sabendo que essas cartolinas de camisa custavam às lavanderias $4 o milhar. Sua ideia era vender as cartolinas a $1 o milhar, no entanto, cada uma levaria um anúncio. Os anunciantes, é claro, pagariam pelo espaço, e George teria um lucro. Ele teve uma ideia e tentou fazê-la funcionar. Quando saiu do hospital, entrou em ação. Novato no campo da publicidade, teve seus problemas. Mas finalmente desenvolveu técnicas de vendas bem-sucedidas por meio do que os outros chamam de tentativa e erro, mas nós chamamos de tentativa e sucesso. George manteve o costume que havia começado no hospital de dedicar tempo ao estudo, pensamento e planejamento todos os dias. Mesmo com o negócio avançando rapidamente, decidiu aumentar suas vendas, aumentando a eficiência do serviço. As cartolinas, quando retiradas das camisas, não eram conservadas pelos clientes das lavanderias. Ele perguntou a si mesmo: como posso fazer com que as famílias guardem essas cartolinas de camisa com as propagandas? A solução fulgurou em sua mente. O que fez? De um lado da cartolina de camisa, continuou a imprimir um anúncio em preto e branco ou em cores. Do outro lado, acrescentou algo novo, um jogo interessante para as crianças, uma receita deliciosa para a esposa, ou palavras cruzadas provocativas para toda a família. George diz que um marido se queixou de que a conta da lavanderia tinha subido de forma súbita e inexplicável. Ele então descobriu que a esposa estava mandando para a lavanderia camisas as quais ele normalmente poderia ter usado um outro dia, apenas para obter mais das receitas de George. Mas não parou por aí. Ele era ambicioso. Queria expandir seus negócios ainda mais. Então se perguntou outra vez: como?
E encontrou sua resposta. George Stefek doou o valor total de $1 por milhar que recebia das lavanderias para o Instituto Americano de Lavanderia. O Instituto, por sua vez, recomendou a todos os membros que ajudassem a si mesmos e a associação comercial usando as cartolinas de camisa de George Stefek com exclusividade. E assim ele fez outra descoberta importante: quanto mais você dá daquilo que é bom e desejável, mais recebe. O tempo dedicado a sessões de pensamento cuidadosamente planejado trouxeram considerável riqueza a George Stefek. Ele descobriu que reservar tempo é essencial para a atração bem-sucedida de qualquer riqueza. É no silêncio que nossas melhores ideias nos ocorrem. Não cometa o erro de acreditar que você está no seu estado mais efetivo e eficiente quando em algum tipo de correria frenética. Não presuma estar perdendo tempo quando reserva um tempo para pensar. O pensamento é a fundação sobre a qual tudo mais é construído pelo homem. Não é necessário você ir para um hospital para estabelecer o hábito de ler bons livros de motivação, pensar ou fazer planos. E suas sessões de pensamento, estudo e planejamento não precisam ser muito longas. Se investir apenas 1% do seu tempo em uma sessão dessas atividades, isso fará uma incrível diferença na velocidade com que você alcança suas metas. Seu dia tem 1440 minutos, invista 1% desse tempo em uma sessão de estudo, pensamento e planejamento. E ficará pasmo com o que esses 14 minutos farão por você. Então pode ficar surpreso ao verificar que, desenvolvendo esse hábito, receberá ideias construtivas quase a qualquer hora ou em qualquer lugar onde possa estar, enquanto lava a louça, ou anda de ônibus, ou toma banho. Certifique-se de usar duas das maiores, todavia simples, ferramentas de trabalho já inventadas, ferramentas usadas por um gênio como Thomas Edison: um lápis e um pedaço de papel. Ele tinha papel e lápis sempre à mão. Desse modo, você, como ele, vai registrar as ideias que aparecem de dia ou à noite. Outro requisito para atrair riqueza é aprender a definir sua meta. É importante que você entenda isto. Poucas pessoas, mesmo quando percebem a importância, entendem realmente como definir uma meta. Aprenda a definir suas metas. Existem 4 coisas importantes a ter em mente. Escreva a sua meta. Você então vai começar a cristalizar seu pensamento. O próprio ato de pensar enquanto escrever terá a tendência de criar uma impressão indelével em sua memória. Dê um prazo a si mesmo. Especifique um tempo para alcançar seu objetivo. Isso é importante para motivá-lo. Parta na direção de sua meta e continue andando em direção a ela. Defina padrões elevados. Parece haver uma relação direta entre a facilidade de alcançar uma meta e a força de seus motivos. E, de modo geral, quanto mais alta for sua meta principal, mais concentrado será o esforço para alcançá-la. O motivo para isso é que a lógica tornará obrigatório almejar pelo menos um objetivo intermediário, bem como um imediato. Assim, almeje alto. E tem então um degrau imediato e outro intermediário levando à sua realização. A seguinte pergunta deve estimular seu pensamento: onde você vai estar e o que estará fazendo daqui a 10 anos se continuar fazendo o que está fazendo agora? Almeje alto. É curioso que almejar alto na vida, pleitear prosperidade e abundância não exige mais esforço do que é exigido para se aceitar miséria e pobreza. Barganhei com a vida por 1 centavo, e a vida não pagava mais, por mais que eu implorasse à noite, quando contava minhas parcas reservas. Pois a vida é apenas empregadora, ela dá o que você pede, mas, uma vez que tem estabelecido o salário, é preciso aguentar a tarefa. Trabalhei por um salário vil,
só para descobrir, consternado, que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida, a vida teria pago com boa vontade. Você deve ser corajoso o suficiente para pedir à vida mais do que possa sentir que mereça neste momento, porque é um fato observável as pessoas tenderem a elevar-se para atender às demandas colocadas sobre elas. Embora seja extremamente desejável que você projete seu programa do começo ao fim, isso nem sempre é viável. Não se sabe sempre todas as respostas entre o início de um grande empreendimento ou jornada e seu final. Mas, se você sabe onde está e onde quer estar, começando de onde está para chegar aonde quer estar, avançará passo a passo até chegar lá, caso se mantenha adequadamente motivado. Dê aquele primeiro passo. A coisa mais importante depois de definir uma meta é partir para a ação. Uma avó de 63 anos, a senhora Charles Philipia, decidiu que iria a pé de Nova York para Miami, Flórida. Ela chegou a Miami e, enquanto estava lá, foi entrevistada por jornalistas. Eles queriam saber se a ideia de uma longa viagem a pé não a assustara. Como ela conseguirá coragem para fazer uma viagem tendo os pés como seu único meio de transporte? Não é preciso coragem para dar um passo, respondeu Philipia. E isso foi tudo o que eu realmente fiz. Só dei um passo. E então dei outro passo. E depois outro, e mais outro, e aqui estou eu. Sim, você deve dar aquele primeiro passo. Não faz diferença quanto tempo de pensamento e estudo você tenha gasto, isso será de pouca utilidade a menos que você também haja. Um dos autores foi apresentado a um homem em Phoenix, Arizona, por um amigo. Foi uma apresentação um tanto estranha. Conheço o homem que recebeu $1 milhão em dinheiro por uma mina de ouro e agora tem $1 milhão e também é dono da mina. Como nesse mundo você conseguiu uma coisa dessas? Veio a pergunta com considerável admiração. Oh, eu tive uma ideia, mas não tinha dinheiro. Eu tinha uma picareta e uma pá. Então peguei minha picareta e minha pá e fui tornar minha ideia uma realidade, ele respondeu. Aí me ocorreu, se eu procurasse uma mina de ouro e cavasse em torno do veio, caso a encontrasse, uma das grandes corporações de mineração poderia bancar o trabalho nela, já que eu não teria o capital necessário. Você sabe, o maquinário de mineração custa bastante dinheiro hoje em dia. Então procurei e achei um veio de ouro. Tudo indicava que tinha feito uma descoberta muito valiosa. Vendi por $2 milhões. Os termos eram $1 milhão em dinheiro e uma primeira hipoteca de $1 milhão. Quando as operações de mineração estavam em andamento, o veio esgotou-se. Informei aos donos da mineradora que, se quisessem abandonar a mina, eu a retomaria e cancelaria a hipoteca. Eles aceitaram. Então você vê, recebi $1 milhão em dinheiro pela mina e ainda tenho $1 milhão e a mina. Riqueza repelida com AMN. Uma atitude mental positiva atrairá riqueza, mas uma atitude mental negativa fará exatamente o contrário. Com uma atitude mental positiva, você vai continuar tentando até obter a riqueza que procura. Pode começar com uma atitude mental positiva e dar o primeiro passo adiante. Todavia, pode ficar influenciado pelo lado negativo de seu talismã e parar quando está a apenas um passo de alcançar seu destino. Você pode deixar de empregar um dos 17 princípios do sucesso. Cá está um bom exemplo. Vamos chamar nosso homem de Oscar. Em meados de 1929, Oscar estava na estação de trem de Oklahoma City, onde precisava aguardar por várias horas uma conexão para o leste. Ele havia passado meses no deserto do oeste,
com temperaturas de até 38 graus. Andava à procura de petróleo para uma firma do leste. E tivera êxito. Oscar havia se formado no MIT, dizem que tinha combinado a velha varinha de vedor, galvanômetro, magnetômetro, oscilógrafo, válvulas de rádio e outros instrumentos em um aparelho para a detecção de depósitos de petróleo. Ele fora informado de que a empresa da qual era representante estava insolvente. A falência ocorrerá porque o presidente havia usado os grandes recursos em dinheiro em especulação no mercado acionário. O mercado quebrou no final de 1929. Oscar estava a caminho de casa, sem emprego, e o panorama era deveras desanimador. A AMN começou a exercer uma poderosa influência sobre ele. Como tinha que esperar várias horas, decidiu ocupar-se montando o seu instrumento na estação de trem. A leitura do aparelho foi tão alta na indicação positiva de depósitos de petróleo que Oscar, enraivecido, impulsivamente chutou o instrumento e o destruiu. Veja, ele estava frustrado. Não poderia haver tanto petróleo. Não poderia haver tanto petróleo, gritou repetidamente em desgosto. Mas Oscar estava frustrado. Estava sob a influência de uma atitude mental negativa. A oportunidade que estivera buscando jazia a seus pés. Ele tinha apenas que dar um passo para alcançá-la. Mas, devido à influência de AMN, recusou-se a reconhecer isso. Como você deve lembrar, a depressão trouxe uma consciência de medo à mente de muitas pessoas, ele foi uma delas. Tinha trabalhado duro e se sacrificado, contudo estava desempregado por algo de que não tinha culpa. Oscar tinha o presidente da companhia em alta estima, no entanto, aquele homem em quem ele confiava desviara fundos da empresa. Agora a máquina que tinha provado seu valor no passado parecia ter pifado. Sim, ele estava frustrado. Quando Oscar embarcou no trem na estação ferroviária de Oklahoma City naquele dia, deixou seu aparelho para trás. E também deixou um dos mais ricos depósitos de petróleo do país. Pouco tempo depois, descobriu-se que Oklahoma City estava literalmente boiando em cima de petróleo. Oscar tornou-se a demonstração viva da aplicação de dois princípios. Uma atitude mental positiva atrai riqueza e uma atitude mental negativa repele. A riqueza pode ser adquirida com um salário modesto. Mas você pode dizer, tudo isso sobre atitudes mentais positivas e negativas é muito bom para quem quer fazer $1 milhão. Mas eu não estou realmente interessado em fazer 1 milhão. Claro, eu quero segurança. Quero o suficiente para viver bem e cuidar das necessidades que terei um dia quando me aposentar. E quanto a mim, que sou um empregado de escritório? E quanto a mim, que tenho apenas um salário justo? Aqui está a nossa resposta. Você também pode adquirir riqueza. Riqueza suficiente para ter segurança. Ou até mesmo riqueza suficiente para tornar-se rico apesar do que você diz. Apenas deixe a influência da AMP de seu talismã afetá-lo de modo favorável. Vamos provar que isso pode ser feito. E, se por algum motivo você não estiver totalmente convencido, apenas leia um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Então dê o seu primeiro passo à frente. Continue indo e você terá a segurança financeira ou riqueza que está procurando. Foi exatamente isso que o Sr. Osborne fez. Osborne era um trabalhador assalariado, no entanto, adquiriu riqueza. Não faz muitos anos que se aposentou com a seguinte declaração: agora passo o tempo com meu dinheiro ganhando dinheiro para mim, enquanto eu faço o que quero fazer. Novamente, o princípio usado por Osborne é tão óbvio que muitas vezes não é visto.
O princípio que ele aprendeu e que você também pode empregar agora será declarado em umas poucas palavras. Na leitura de O Homem Mais Rico da Babilônia, Osborne descobriu que a riqueza pode ser adquirida se você economizar apenas 10 centavos de cada dólar que ganha. A cada 6 meses investir suas economias e os juros ou dividendos dessas economias em investimentos. Quando investir, procurar conselho especializado em investimentos seguros, e assim não jogar e perder seu capital. Vamos repetir, isso é exatamente o que Osborne fez. Apenas pense nisso. Você pode ter segurança ou riqueza economizando apenas 10 centavos de cada dólar que ganhe e investindo com segurança. Quando você deve começar? Faça isso agora. Vamos comparar a experiência de Osborne com a de um homem que tinha boa saúde física e leu um livro inspirador. Ele tinha 50 anos de idade quando foi apresentado a Napoleon Hill. Esse homem sorriu ao dizer: "Li seu livro Quem Pensa Enriquece há muitos anos, mas não estou rico." Napoleon Hill então respondeu a sério: "Mas você pode ser rico. Seu futuro está à sua frente. Você deve preparar-se para estar pronto. E, ao se preparar para as oportunidades que estão disponíveis para você, deve primeiro desenvolver uma atitude mental positiva." E o interessante é que o homem deu atenção ao conselho do autor. 5 anos depois, não estava rico, mas havia desenvolvido uma atitude mental positiva. E estava no caminho para a riqueza. Ele tivera uma dívida de muitos milhares de dólares. No período de 5 anos, liquidou as dívidas completamente e começou a fazer investimentos com o dinheiro que economizou. Ele desenvolveu a AMP e estudou o livro Quem Pensa Enriquece. Não apenas leu. Aprendeu a reconhecer os princípios e aplicá-los. Quando o lado AMN de seu talismã estava influenciando-o, ele era como aqueles trabalhadores que culpam suas ferramentas por sua produção pobre. Você alguma vez culpou suas ferramentas? Onde recaía a culpa se você possui uma câmera perfeita e usa o filme certo, se você tem o conjunto apropriado de regras para tirar fotos perfeitas sob todos os tipos de circunstâncias, se alguém tira fotografias perfeitas com a sua câmera, mas as suas são um fracasso? A culpa é da câmera? Pode ser que você já tenha lido as regras, mas nunca tenha reservado um tempo para entendê-las? Ou, se entendeu, pode ser que não as tenha aplicado? Pode ser que você tenha lido Atitude Mental Positiva, um livro que poderia mudar todo o curso da sua vida para melhor, sem reservar tempo para entender, memorizar automotivadores, aprender os princípios que vão garantir sucesso e aplicá-los? Sua resposta ficará evidente para você por meio da sua ação. Mas não é tarde demais para aprender. Se não aprendeu até agora, pode muito bem aprender neste momento. Você não terá êxito consistente a menos que conheça e entenda as regras, não terá sucesso continuamente a menos que as aplique. Portanto, reserve tempo para compreender e aplicar o que você está lendo neste livro. A AMP irá ajudá-lo. A casa dos meus sonhos. Lembre-se, os pensamentos que você tem e as declarações que faz sobre si mesmo determinam sua atitude mental. Se você tem um objetivo que vale a pena, encontre a razão pela qual você pode alcançá-lo, em vez de centenas de razões pelas quais não pode. Uma das regras para se obter o que se quer por meio de AMP é agir assim que tiver uma meta em vista. Outra é fazer um esforço extra. W. Clement Stone conta a seguinte experiência que ilustra as duas regras. Numa noite de abril, quando eu estava visitando Frank e Cláudia Nona na cidade do México, Cláudia comentou: "Quem me dera tivéssemos uma casa nos jardins do Pedregal de San Angel."
Essa é a parte mais desejável dessa linda cidade. Por que não? Eu perguntei. Frank riu e respondeu: não temos dinheiro. Isso faz alguma diferença, se você sabe o que quer? Perguntei e, sem esperar por uma resposta, fiz uma pergunta que poderia fazer a você. A propósito, você já leu algum livro inspirador e motivador como Quem Pensa Enriquece, O Poder do Pensamento Positivo, Eu Posso, Eu Desafio Você, TNT, Imaginação Aplicada, Turn on the Green Lights in Your Life, Acres de Diamantes, ou The Magic of Believing? Não, foi a resposta. Com isso contei várias experiências de pessoas que sabiam o que queriam, liam um livro inspirador, escutavam sua mensagem e em seguida entravam em ação. E até contei que anos atrás eu havia comprado uma casa nova de $30.000 em meus próprios termos, com um sinal de $1.500, e como no devido tempo ela foi completamente paga. Prometi mandar um dos livros recomendados. Mandei. Frank e Cláudia Nona estavam prontos. No mês de dezembro seguinte, enquanto estudava na minha biblioteca, recebi um telefonema de Cláudia, que disse: acabamos de chegar da cidade do México, e a primeira coisa que Frank e eu queremos fazer é agradecer-lhe. Agradecer pelo quê? Queremos agradecer por nossa nova casa nos Jardins del Pedregal de San Angel. Num jantar alguns dias mais tarde, Cláudia explicou. Num final de tarde de sábado, Frank e eu estávamos relaxando em casa. Alguns amigos dos Estados Unidos telefonaram e perguntaram se poderíamos levá-los aos Jardins del Pedregal de San Angel. Acontece que estávamos bastante cansados. Além do mais, tínhamos ido lá com eles no início da semana. Frank estava pronto para dar uma desculpa quando uma expressão usada no livro fulgurou em sua mente: faça um esforço extra. Enquanto andávamos com eles através daquele paraíso construído pelo homem, vi a casa dos meus sonhos, até a piscina que eu desejava. Cláudia é a campeã de natação Cláudia Eckert. Frank comprou a. Frank disse: você vai gostar de saber que, embora a propriedade custe mais de $500 mil, fiz um depósito de apenas $5.000. Custa menos para nossa família morar nos Jardins de Pedregal de San Angel do que em nossa antiga casa. Por quê? Perguntei surpreso. Bem, compramos as duas casas que havia na propriedade em vez de uma. O aluguel de uma casa é suficiente para pagar tudo. Não era nada de muito surpreendente. É bastante comum uma família comprar um apartamento duplex, alugar um e viver no outro. Para uma pessoa sem experiência, o surpreendente é a facilidade de conseguir o que se quer ao compreender e aplicar os princípios do sucesso encontrados em uma autobiografia ou livro de autoaperfeiçoamento. Atrai a riqueza com AMP, dizemos. Você diz, dinheiro chama dinheiro, e eu não tenho dinheiro. Essa é uma atitude mental negativa. Se você não tem dinheiro, use DOP. Que é do que se trata o próximo capítulo. E, para você que chegou até aqui, e quer continuar nessa jornada de conhecimentos e estudos, vou deixar um link para um e-book gratuito, no primeiro comentário. Aqui no canal sempre estimulamos o ato de buscar a evolução e o despertar conscientes. Acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança, verdades antes nunca contadas e que, se entendidas e aplicadas, o levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto, sempre deixamos no primeiro comentário fixado um e-book ou curso totalmente gratuito, sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal,
que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos, uma ótima oportunidade para quem deseja despertar, evoluir, melhorar e ter prosperidade, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.